Um CEO negro teve sua refeição de primeira classe negada e então demitiu toda a tripulação do voo após o pouso. Uma decisão drástica que mudaria para sempre a vida de dezenas de funcionários de uma companhia aérea. Uma demonstração de poder que abalaria o setor de aviação e levantaria questões sobre discriminação nos céus. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O voo 217 da Continental Transair cruzava o céu noturno com a suavidade característica dos jatos executivos. As luzes âmbar da cabine de primeira classe criavam uma atmosfera de exclusividade, enquanto a aeronave cortava o ar em direção a Nova York. No assento 3A, Dr. Selene Walker ajustou discretamente o cinto de segurança, observando o movimento da tripulação pelos corredores. Como CEO da Walker Global Logistics, estava acostumada a viagens intercontinentais, mas sempre mantinha a mesma postura serena que a destacava em reuniões de negócios. A executiva verificou o relógio. 23 horas e 15 minutos. O serviço de jantar na primeira classe já deveria ter começado. Ao seu redor, executivos brancos recebiam taças de champanhe e cardápios elaborados. O aroma de pratos gourmet começava a preencher o ambiente, enquanto Selene aguardava pacientemente sua vez. Claire Whitfield, a comissária-chefe, movimentava-se com eficiência calculada entre os assentos. Seus gestos eram precisos e seu sorriso impecável para quase todos os passageiros. Quando finalmente se aproximou do assento de Selene, seu semblante mudou sutilmente. A mulher depositou uma bandeja simples diante da executiva sem estabelecer contato visual. "É o que temos para você hoje", declarou Claire com frieza clínica, antes de se afastar rapidamente. Selene observou a bandeja com incredulidade contida. Um pedaço de pão simples, um copo de água. Nenhum talheres, nenhum guardanapo. Nada do cardápio exclusivo prometido na passagem de R$16 mil que havia comprado. A executiva ergueu os olhos e notou o contraste gritante. O passageiro ao lado saboreava filé mignon com redução de vinho tinto. 2 fileiras à frente, outro degustava salmão grelhado com aspargos. Em sua bandeja, apenas o pão e a água permaneciam como testemunhas silenciosas do tratamento diferenciado. Selene não alterou sua expressão. Não levantou a voz. Não chamou a tripulação. Em vez disso, respirou profundamente e observou cada detalhe ao seu redor com olhos analíticos, os mesmos que haviam construído um império logístico internacional. Notou os olhares furtivos de outros passageiros, alguns confusos, outros desconfortáveis, poucos indignados. A comissária-chefe continuou seu trabalho, evitando deliberadamente retornar ao assento 3A. O contraste entre o tratamento caloroso dispensado aos demais passageiros e a frieza direcionada a Selene tornava-se mais evidente a cada minuto. A CEO da Walker Global Logistics permaneceu imóvel, sem tocar na bandeja, enquanto sua mente já calculava cada passo que daria após o pouso. Porque doutora Selene Walker sabia algo que Claire Whitfield ignorava completamente. Aquele pão e água serviriam um propósito muito maior do que alimentar. Enquanto os demais passageiros da primeira classe recebiam pratos sofisticados de salmão grelhado com molho de ervas, doutora Selene Walker manteve-se impassível diante de sua bandeja com apenas pão e água. Seus olhos observadores registravam cada movimento da cabine, cada olhar furtivo em sua direção, cada sussurro entre os comissários. A CEO da Walker Global Logistics não demonstrou qualquer reação externa àquela situação humilhante. Seu silêncio, no entanto, falava mais alto que qualquer protesto. Uma senhora no assento ao lado lançou um olhar de estranhamento para Selene, depois para a bandeja e finalmente para Claire Whitfield, que servia champanhe a um executivo branco 3 assentos adiante. A comissária-chefe evitava deliberadamente qualquer contato visual com a empresária negra, movendo-se com eficiência estudada para longe do assento 3A sempre que possível. No assento 4B, um jovem de aproximadamente 30 anos ajustava discretamente seu smartphone.
Inicialmente, sua intenção era apenas capturar a diferença gritante entre seu próprio prato gourmet e a refeição minimalista da passageira à sua frente. Pensava nos likes que conseguiria ao postar sobre a desigualdade até nas nuvens. Ele não fazia ideia de que seu vídeo capturaria o início de uma revolução silenciosa. A executiva continuava imperturbável, bebericando água ocasionalmente enquanto digitava algo em seu dispositivo. Seus dedos moviam-se com precisão cirúrgica sobre a tela, sem demonstrar a menor agitação. Janelle Burke, sua chefe de gabinete, havia insistido para que Selene viajasse no jato particular da empresa, mas ela preferira um voo comercial para a reunião em Nova York. "Posso oferecer mais alguma coisa?" perguntou um comissário jovem, claramente desconfortável ao se aproximar de Selene, depois que Claire passou instruções sussurradas à equipe. "Não, obrigada", respondeu ela, com voz firme e sem hesitação. O homem do 4B continuava filmando, agora completamente absorto pela dignidade com que aquela mulher enfrentava a situação. Sua expressão de curiosidade transformou-se em indignação quando notou Claire servindo sobremesas elaboradas aos outros passageiros, enquanto deliberadamente ignorava Selene. A tensão silenciosa permeava aquela seção do avião. Alguns passageiros perceberam o tratamento diferenciado e trocavam olhares constrangidos. Outros, completamente alheios, desfrutavam suas refeições em conversas animadas. Ninguém imaginava que aqueles minutos de discriminação velada, capturados pela lente de um curioso ávido por atenção nas redes sociais, desencadearia uma tempestade que abalaria os alicerces de uma indústria inteira. O vídeo começou a circular ainda enquanto o voo cruzava o Atlântico. O passageiro do assento 4B, que havia filmado discretamente o incidente, postou o conteúdo em seu perfil com a legenda: "Primeira classe da Continental Transair serve pão e água para a executiva negra, enquanto brancos recebem filé mignon." Coincidência? Em menos de 30 minutos, o vídeo já havia sido compartilhado por milhares de pessoas. Antes mesmo que o Boeing da Continental Transair iniciasse os procedimentos de pouso em Nova York, o registro do tratamento recebido por doutora Selene Walker já havia se tornado um fenômeno viral. Passageiros que desembarcavam em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais brasileiras já comentavam sobre o caso enquanto esperavam suas bagagens. A hashtag "Primeira Classe para quem?" disparou para o topo dos trending topics no Brasil, seguida de perto por hashtag Dignidade no Ar e hashtag Boicote Continental Transair. O que mais impressionava os espectadores era a postura inabalável da executiva. Selene não havia derramado uma lágrima, não havia levantado a voz, não havia feito escândalo. Seu silêncio e dignidade falavam mais alto que qualquer protesto verbal poderia ter feito. "Quem é essa mulher?" perguntavam os internautas. Perfis de jornalismo investigativo já trabalhavam para descobrir a identidade da passageira do vídeo, enquanto influenciadores com milhões de seguidores compartilhavam suas próprias experiências de discriminação em voos internacionais. Em grupos de WhatsApp, o vídeo circulava acompanhado de comentários indignados. Nas redações dos principais jornais brasileiros, editores interrompiam pautas para cobrir o caso, que rapidamente ganhava proporções internacionais. A Folha de São Paulo já preparava uma reportagem especial, enquanto o Estadão contatava especialistas em direitos civis para comentar o episódio. No Twitter, uma usuária escreveu: "Ela não precisou gritar para ser ouvida pelo mundo todo. Esse olhar calmo é o de quem sabe exatamente o que vai fazer depois." A mensagem foi retuitada mais de 50 mil vezes. Enquanto isso, a equipe de relações públicas da Continental Transair entrava em modo de crise, tentando desesperadamente conter os danos. Mas era tarde demais. O vídeo já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de visualizações, quando o avião finalmente pousou em solo americano. E ninguém ainda sabia que a mulher de olhar sereno e imperturbável era a CEO de uma das maiores empresas de logística do mundo. Quando o avião finalmente pousou no aeroporto JFK,
O impacto do incidente já se espalhava pelo mundo digital. Doutora Selene Walker mantinha a mesma postura serena que demonstrara durante todo o voo. Mas seus olhos atentos não perdiam um detalhe sequer. Ao desembarcar, a comissária-chefe Claire Whitfield aproximou-se nervosamente, acompanhada do supervisor de bordo. Doutora Walker, por favor, aceite nossas sinceras desculpas pelo mal-entendido. Preparamos uma refeição especial para compensar o ocorrido, disse o supervisor, estendendo uma bandeja com cordeiro grelhado, acompanhamento de aspargos e uma taça de vinho tinto reserva. Selene olhou para a oferta e, com um gesto sutil, recusou. Obrigada, mas não é necessário, respondeu com voz calma, porém firme. Não havia raiva em seu tom, apenas uma dignidade inabalável que fez Claire desviar o olhar, constrangida. Um passageiro próximo, impressionado com a cena, discretamente ativou a câmera de seu celular. O vídeo da recusa elegante da CEO rapidamente se juntou ao material que já circulava nas redes sociais, amplificando ainda mais o caso. Comentários como "dignidade não se compra com cordeiro" e "lição de classe e resistência" inundaram as plataformas digitais em questão de minutos. Enquanto a executiva seguia pelo terminal com sua bagagem de mão, Janelle Burke, sua chefe de gabinete, já coordenava uma operação silenciosa. Em uma sala reservada do aeroporto, a equipe de comunicação da Walker Global Logistics documentava meticulosamente cada aspecto do incidente. Precisamos de todos os detalhes, horários exatos, nomes completos, registros de áudio se possível, instruía Janelle ao telefone, enquanto observava sua chefe se aproximar. E não faremos declarações públicas ainda. A equipe jurídica da empresa já analisava contratos com a Continental Transair, enquanto especialistas em gerenciamento de crise preparavam diferentes cenários de resposta. Tudo acontecia com a mesma eficiência silenciosa que caracterizava a liderança de Selene. No Brasil, Harrison Kell recebia as primeiras notificações sobre o incidente. O CEO da companhia aérea ainda não compreendia a dimensão do problema que se formava. Para ele, era apenas mais um mal-entendido com um passageiro insatisfeito, que seria resolvido com um pedido de desculpas formal e talvez um voucher de viagem. O que ninguém na Continental Transair percebia era que por trás do silêncio de Selene formava-se uma tempestade que mudaria para sempre o cenário corporativo internacional. Enquanto deixava o aeroporto em direção ao hotel, a executiva fez apenas uma ligação para sua mãe no Brasil. "Estou bem, mãe. Não se preocupe. Algumas batalhas são vencidas sem gritar." A notícia do incidente viralizou como pólvora seca. Em menos de 3 horas após o pouso do voo 217, a sala de crise da Continental Transair, localizada no 20º andar de um arranha-céu espelhado no centro financeiro de São Paulo, fervilhava de tensão. Harrison Kell, o CEO da companhia, caminhava de um lado para outro, passando nervosamente a mão pelos cabelos grisalhos enquanto observava os monitores que exibiam gráficos em queda livre. "Perdemos 7% só na última hora", informou a diretora financeira, apontando para a tela principal onde o valor das ações despencava em tempo real na B3. "E continua caindo." O executivo respirou fundo antes de se posicionar diante da câmera para a videoconferência de emergência. Nas telas distribuídas pela sala, rostos tensos de diretores da Europa, Ásia e América do Norte aguardavam suas palavras. Nenhum deles parecia ter dormido. "Senhores, estamos enfrentando uma crise sem precedentes", começou Harrison, tentando manter a compostura. "O vídeo já ultrapassou 5 milhões de visualizações e está sendo replicado em todos os principais portais de notícias." Uma assessora entrou apressadamente na sala, entregando um tablet ao CEO. Ele deslizou o dedo pela tela, lendo rapidamente as manchetes que surgiam a cada minuto. Seu rosto empalideceu. "A passageira ainda não se identificou publicamente", continuou. "Mas temos informações de que se trata de uma executiva de alto escalão. Nosso departamento jurídico está tentando contato para uma retratação imediata." O diretor de marketing interrompeu. "Precisamos de uma nota oficial agora.
As redes sociais estão nos massacrando. Já temos cancelamentos em massa nas rotas internacionais. Harrison bateu na mesa. Quero saber como diabos uma comissária experiente como Claire Whitfield pôde cometer um erro tão grotesco. Isso não é apenas um incidente isolado. É uma bomba relógio de relações públicas. Ninguém na sala tinha coragem de dizer o óbvio, que talvez não fosse um erro, mas um padrão comportamental. Os registros internos de reclamações contra a tripulação do voo 217, especialmente contra a comissária-chefe, já estavam sendo compilados por uma equipe de advogados no andar de baixo. Nossos investidores estão exigindo respostas, disse o diretor financeiro, mostrando mensagens em seu dispositivo. A Neuralink Dynamics já sinalizou possível suspensão de contratos. O silêncio pesou na sala quando todos compreenderam a gravidade da situação. Não era apenas um vídeo viral ou uma cliente insatisfeita. Era uma crise de reputação internacional que ameaçava os alicerces da companhia aérea. Descubram quem é essa mulher, ordenou Harrison, com a voz trêmula. E preparem-se para o pior. A Continental Transair não perdeu tempo. Em menos de 24 horas após o incidente, uma investigação interna identificou Claire Whitfield como a comissária-chefe responsável pelo tratamento dado à doutora Selene Walker. O Departamento de Recursos Humanos da companhia, pressionado pela queda vertiginosa das ações na B3, tomou uma decisão drástica: demitir toda a tripulação do voo 217. Harrison Kell, em pronunciamento oficial, transmitido do Centro Financeiro de São Paulo, adotou o tom severo. Não toleramos discriminação em nossa empresa. As demissões refletem nosso compromisso com a dignidade de todos os passageiros. O CEO parecia visivelmente abatido enquanto as ações da empresa continuavam em queda livre no painel eletrônico atrás dele. A comissária, que trabalhava há 12 anos na empresa, recebeu a notícia por telefone enquanto ainda estava no hotel em Nova York. Claire tentou justificar suas ações como um mal-entendido operacional, alegando que não havia refeições suficientes na primeira classe. Documentos internos, no entanto, contradiziam sua versão. O manifesto de bordo mostrava claramente que havia refeições excedentes. A imprensa brasileira não se convenceu com a rapidez das demissões. O Jornal Nacional destacou que a Continental Transair nunca havia realizado treinamentos antirracismo para seus funcionários, apesar de incidentes anteriores semelhantes terem sido reportados. A Folha de São Paulo publicou editorial questionando: demitir é fácil, mudar a cultura corporativa é o verdadeiro desafio. Movimentos sociais como a UNEAFRO e a EDUCAFRO organizaram protestos em frente à sede da empresa. Estão sacrificando funcionários para salvar a imagem corporativa, declarou uma ativista ao portal G1. Queremos mudanças estruturais, não bodes expiatórios. Enquanto isso, os outros 6 tripulantes demitidos junto com Claire começaram a se manifestar. 3 deles procuraram o sindicato da categoria, alegando que apenas seguiam ordens da comissária-chefe e não tinham participação direta no incidente. Um deles, anônimo, enviou mensagem ao portal UOL. Claire sempre teve comportamento problemático com passageiros negros e asiáticos, mas a empresa nunca fez nada a respeito. A Continental Transair tentou conter os danos anunciando a criação de um comitê de diversidade e a contratação de uma consultoria especializada em inclusão racial. Analistas de mercado, porém, consideraram as medidas tardias e insuficientes. No final do dia, as ações da companhia haviam despencado 17%, o pior resultado em uma década. Para Claire, o futuro parecia sombrio. Seu nome e rosto circulavam nas redes sociais, acompanhados de hashtags como #racismo nas alturas e #Claire demitida. A comissária desativou seus perfis online e se recusou a dar entrevistas, enquanto seu advogado preparava a ação contra a empresa por demissão precipitada sem devido processo. Enquanto o Brasil fervilhava com debates acalorados sobre o incidente, a notícia atravessou o Atlântico em velocidade recorde.
Jornais como Folha de São Paulo e O Globo estampavam manchetes indignadas, exigindo investigações imediatas e punições severas à Continental Transair. A cobertura brasileira não economizava nas críticas, destacando o simbolismo de uma executiva negra sendo humilhada em pleno voo internacional. Nos Estados Unidos, o New York Times publicou uma reportagem especial intitulada Discriminação nas Alturas, enquanto o Washington Post entrevistava especialistas em direitos civis que comparavam o episódio a casos históricos de segregação. Canais de televisão americanos transmitiam repetidamente as imagens captadas pelo passageiro do assento 4B, ampliando a visibilidade do caso. A mídia europeia, por sua vez, adotou uma abordagem mais cautelosa. O Le Monde francês e o El País espanhol contextualizavam o episódio dentro de um panorama mais amplo de discriminação corporativa, evitando o sensacionalismo, mas destacando a gravidade do ocorrido. Jornalistas europeus buscavam entender quem era a doutora Selene Walker e qual o impacto de sua empresa na economia global. No parlamento britânico, a deputada Amelia Thornberry citou o caso Walker durante uma sessão sobre transportes internacionais. Quando uma CEO de uma empresa logística do porte da Walker Global é tratada desta forma, imaginemos o que sofrem cidadãos comuns sem poder ou influência. O discurso viralizou nas redes sociais britânicas, gerando debate sobre privilégio e raça. Na Alemanha, 3 deputados do Bundestag propuseram uma moção para revisar acordos de aviação com empresas flagradas em práticas discriminatórias. O caso brasileiro-americano demonstra que precisamos de mecanismos mais rígidos de fiscalização, declarou um dos parlamentares em entrevista à Deutsche Welle. Harrison Kell, sentindo a pressão internacional, convocou uma reunião emergencial com seus executivos em São Paulo. Relatos internos indicavam que o CEO da Continental Transair estava furioso com a repercussão negativa e buscava desesperadamente uma estratégia para conter os danos. Enquanto isso, Janelle Burke monitorava atentamente cada menção ao caso na imprensa global, preparando dossiês detalhados para sua chefe. A hashtag Dignidade no Ar já havia sido traduzida para dezenas de idiomas, unindo ativistas de diferentes continentes em torno da causa. O silêncio estratégico de Selene, que ainda não havia se pronunciado publicamente, apenas intensificava a curiosidade da imprensa internacional, transformando o incidente em um fenômeno global de proporções inesperadas. Após 3 dias de silêncio absoluto que repercutiu em todo o mundo, doutora Selene Walker finalmente decidiu se pronunciar. O saguão do Hotel Lexington, em Nova York, estava lotado de jornalistas internacionais quando a CEO da Walker Global Logistics surgiu, impecavelmente vestida em um terno azul marinho. Janelle Burke, sua fiel chefe de gabinete, permaneceu ao seu lado, administrando o fluxo de perguntas com eficiência calculada. Dignidade não se negocia, nem se serve em bandeja, declarou Selene, sua voz calma, mas firme, ecoando pelo microfone. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não levantou a voz nem demonstrou raiva, mas cada palavra carregava o peso da experiência vivida no voo 217. A executiva recusou categoricamente as propostas de desculpas e indenizações que a Continental Transair havia tentado oferecer nos bastidores. Não estou aqui para negociar minha humanidade. Estou aqui para garantir que nenhuma outra pessoa precise passar pelo que passei, continuou, enquanto câmeras capturavam cada expressão de seu rosto sereno. Repórteres do mundo todo anotavam freneticamente suas palavras, conscientes de que testemunhavam um momento histórico. Na manhã seguinte, a frase de Selene estampava manchetes nos principais jornais brasileiros e internacionais. O Estadão publicou uma foto dela na primeira página com o título A Voz do Silêncio. A Folha de São Paulo dedicou um editorial inteiro analisando o impacto de suas palavras. No cenário internacional, tanto o New York Times quanto o The Guardian destacaram a postura digna da empresária diante da discriminação.
Em menos de 24 horas, sua declaração transformou-se em lema de protestos espontâneos. Nos aeroportos de Guarulhos, Galeão, JFK e Heathrow, passageiros exibiam cartazes com suas palavras. Nas redes sociais, influenciadores e celebridades compartilhavam a frase, amplificando seu alcance. Harrison Kell, CEO da Continental Transair, tentou uma nova abordagem de gerenciamento de crise, convocando uma reunião emergencial com acionistas em São Paulo. Enquanto isso, Claire Whitfield, a comissária-chefe demitida, recusava-se a dar entrevistas, isolando-se em sua residência. Sua tentativa de manter-se invisível apenas intensificava a percepção pública de culpa. O passageiro do assento 4B, agora identificado nos círculos de mídia como o testemunha, concedeu entrevista exclusiva, confirmando todos os detalhes do incidente. Seu depoimento corroborava integralmente a versão de Selene, adicionando credibilidade ao caso que já mobilizava a opinião pública global. A frase sobre dignidade não apenas definia a postura de Selene Walker, estava redefinindo os parâmetros de como empresas deveriam tratar questões de discriminação no século XXI. O mercado financeiro reagiu como um organismo vivo quando a identidade de Dra. Selene Walker foi finalmente revelada ao público. A Neuralink Dynamics, gigante brasileira de biotecnologia que mantinha negociações avaliadas em centenas de milhões de reais com a Continental Transair, suspendeu imediatamente todos os contratos pendentes. O comunicado oficial, divulgado na B3 ainda pela manhã, foi categórico. Não compactuamos com práticas discriminatórias em nenhuma instância de nossos negócios. A reação em cadeia foi devastadora. Em menos de 48 horas, 17 empresas brasileiras de médio e grande porte seguiram o mesmo caminho. Cada nota à imprensa soava como mais um prego no caixão da reputação da companhia aérea. Nas bolsas europeias, o cenário não era diferente. Corporações alemãs e britânicas, temerosas de serem associadas ao escândalo, cancelaram reuniões com Harrison Kell e sua equipe. Na sede da Continental Transair, no centro financeiro de São Paulo, o clima era de funeral. Funcionários relatavam que o CEO circulava pelos corredores visivelmente abatido, enquanto as ações da empresa despencavam quase 20% em um único pregão. Analistas do mercado já falavam em efeito Walker para descrever o impacto de reputação sobre valor de mercado. Ninguém quer ser a próxima empresa a aparecer ao lado deles em uma manchete, explicou uma analista da XP Investimentos ao Jornal Nacional. O risco reputacional se tornou mais assustador que qualquer prejuízo financeiro imediato. Enquanto isso, a Walker Global Logistics anunciava através de Janelle Burke uma auditoria completa em todos os contratos mantidos com a Continental Transair. A chefe de gabinete, visivelmente tensa durante a coletiva, deixou claro que a empresa não hesitaria em romper qualquer vínculo comercial. A dignidade não é negociável para nós, assim como não é para nossa CEO, afirmou ela, citando a frase que já havia se tornado emblemática. Nos bastidores, executivos da companhia aérea tentavam desesperadamente agendar uma reunião privada com Selene. A executiva, porém, mantinha sua postura serena e inabalável, recusando-se a atender ligações ou responder e-mails. Seu silêncio estratégico amplificava o desespero do mercado. Em uma tentativa de conter os danos, a Continental Transair anunciou a contratação de uma consultoria especializada em diversidade e inclusão. A iniciativa, no entanto, foi recebida com ceticismo pelos investidores e ridicularizada nas redes sociais como medida de desespero. Ao final da semana, o valor de mercado da companhia havia encolhido em quase um terço. E enquanto as ações continuavam em queda livre, uma frase circulava pelos corredores da B3. Selene Walker não precisou demitir ninguém. Ela apenas deixou que o mercado fizesse isso por ela. A indignação com o tratamento recebido por Selene Walker rapidamente ultrapassou as fronteiras das redes sociais e ganhou as ruas. A UNEAFRO Brasil, uma das maiores organizações do movimento negro no país, convocou manifestações em frente aos principais aeroportos brasileiros. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, mais de 500 pessoas se reuniram com cartazes que exibiam a imagem da bandeja de pão e água,
símbolo potente da discriminação sofrida pela executiva. O caso da doutora Walker não é isolado. É apenas o que conseguimos ver, declarou a coordenadora da Educafro durante entrevista coletiva em São Paulo. A organização lançou uma campanha nacional chamada Dignidade nas Alturas, pressionando companhias aéreas a revelar seus protocolos de atendimento e estatísticas de reclamações por discriminação. Nos Estados Unidos, a repercussão foi igualmente intensa. O Movimento Negro Unificado organizou protestos em Atlanta e Chicago, cidades com grandes comunidades afro-brasileiras. Cartazes com o rosto de Selene e a frase "Dignidade não se negocia" tornaram-se onipresentes. Nas igrejas evangélicas e católicas de comunidades negras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pastores e padres incorporaram a história da CEO em seus sermões dominicais. Na Igreja Batista Renascer, em Salvador, o pastor usou o silêncio digno da executiva como metáfora de resistência. Como Selene, devemos manter nossa postura diante da injustiça. O silêncio dela falou mais alto que qualquer grito. Janelle Burke, chefe de gabinete de Selene, compareceu discretamente a um desses cultos em São Paulo, enviando depois um relatório detalhado à sua chefe sobre como sua história estava inspirando comunidades inteiras. "Você se tornou um símbolo sem querer", escreveu Janelle em mensagem que depois vazou para a imprensa. O impacto nas comunidades religiosas foi tão significativo que líderes espirituais de diferentes denominações assinaram uma carta aberta exigindo mudanças estruturais no setor aéreo. O documento, publicado em jornais de grande circulação como o Globo e Folha de São Paulo, pedia o fim do apartheid silencioso dos céus e cobrava transparência das empresas. Harrison Kell, tentando conter os danos à imagem da Continental Transair, anunciou a contratação de uma consultoria especializada em diversidade, mas o anúncio foi recebido com ceticismo. "Não queremos consultorias, queremos respeito", respondeu a presidente da UNEAFRO em entrevista ao Jornal Nacional. Enquanto isso, nas escolas públicas de periferia, professores usavam o caso como exemplo em aulas de sociologia e história, transformando Selene em referência de dignidade e resistência para uma nova geração. A mobilização social crescia a cada dia, transformando o incidente em voo numa verdadeira revolução por equidade. O rosto do homem que filmou o incidente no avião havia se tornado tão conhecido quanto o da própria Selene Walker. Após dias sendo criticado nas redes sociais como oportunista e voyeur do racismo, Marcos Oliveira, o passageiro do assento 4B, finalmente reuniu coragem para fazer o que considerava correto. Em uma tarde chuvosa de São Paulo, Marcos conseguiu um encontro com a CEO da Walker Global Logistics. No luxuoso escritório da empresa, ele se sentou diante da executiva com as mãos trêmulas. "Doutora Walker, filmei aquela cena pensando apenas nos likes. Não percebi a gravidade do que estava acontecendo", confessou ele, enquanto Selene o observava com seu olhar característico, sereno e penetrante. "Vim pedir desculpas e oferecer meu testemunho onde for necessário." Para surpresa de muitos, a empresária aceitou as desculpas e o convidou para se juntar à causa. "O importante é não como a história começou, mas como decidimos terminá-la", respondeu ela, estendendo a mão em um gesto que seria fotografado e compartilhado milhares de vezes nas próximas horas. Na semana seguinte, Marcos testemunhou voluntariamente na CPI do racismo corporativo na Câmara dos Deputados. Seu depoimento detalhado sobre o comportamento da tripulação, e especialmente de Claire Whitfield, forneceu elementos cruciais para a investigação. "Vi outros passageiros recebendo tratamento diferenciado. A discriminação era evidente, mesmo para quem, como eu, não queria enxergar", declarou ele diante dos parlamentares. O que antes era vergonha transformou-se em propósito. Marcos, um professor universitário de 32 anos, tornou-se um símbolo improvável de redenção e transparência. Sua participação no Roda Viva gerou o maior índice de audiência do programa em 5 anos.
Como um homem branco, eu tinha o privilégio de filmar aquela situação achando que era apenas curiosa, sem sentir na pele o que a doutora Walker sentiu, explicou ele durante entrevista à CNN Brasil. Janela Burke, inicialmente cética quanto às intenções do professor, acabou reconhecendo seu valor para o movimento. Ele representa a transformação que queremos ver na sociedade. Alguém que reconheceu seu erro e decidiu fazer parte da solução, comentou a chefe de gabinete em comunicado oficial. As redes sociais, que antes o atacavam, agora o celebravam. Hashtags como #SejaMarcosNãoClare se espalharam, incentivando pessoas a reconhecerem seus preconceitos e mudarem de postura. O homem que havia capturado o silêncio de Selene agora amplificava sua mensagem, provando que, às vezes, os aliados mais poderosos surgem dos lugares mais inesperados. O escândalo envolvendo a Continental Transair ganhou novos contornos quando a comissão de investigação, liderada pelo Ministério Público, teve acesso aos registros internos da tripulação. Mensagens trocadas entre os comissários de bordo nos dias anteriores ao incidente com Selene Walker revelaram um padrão perturbador. Claire Whitfield, em conversas com colegas pelo aplicativo corporativo, referia-se a passageiros negros e asiáticos de primeira classe como visitantes especiais e turistas da classe executiva. Temos mais um convidado especial no voo de amanhã. Vamos ver quanto tempo até perceberem que não é o lugar deles, escreveu a comissária-chefe em uma das mensagens, referindo-se a um empresário japonês que viajaria na primeira classe. Em outra troca, Claire comentou sobre Selene. Preparados para receber a madame do assento 3A? Aposto que vai pedir champanhe antes mesmo de sentar. A defesa de Claire e dos outros 4 comissários demitidos desmoronou rapidamente. O grupo havia entrado com uma ação por demissão injusta, alegando que a empresa os transformara em bodes expiatórios para proteger sua imagem. Durante a audiência preliminar no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, o advogado da tripulação argumentou que seus clientes seguiam protocolos não oficiais da companhia. Foi então que a juíza Mariana Campos apresentou as evidências mais contundentes. Um histórico de reclamações arquivadas contra Claire por tratamento diferenciado a passageiros não brancos, todas sistematicamente ignoradas pela direção da Continental Transair. Registros do sistema de avaliação interna mostravam que, nos últimos 3 anos, a comissária havia recebido notas significativamente mais baixas de passageiros negros, asiáticos e latinos. Janelle Burke, presente na audiência como representante da Walker Global Logistics, observava tudo com expressão impassível. A chefe de gabinete de Selene tomava notas meticulosas, enquanto os advogados da Continental Transair tentavam, sem sucesso, impedir que documentos internos fossem anexados ao processo. O que vemos aqui não é um caso isolado, mas uma cultura institucionalizada, declarou o promotor responsável pelo caso. Os registros mostram que a discriminação era não apenas tolerada, mas sutilmente incentivada por uma gestão que fechava os olhos para denúncias recorrentes. A tentativa de Claire de se apresentar como vítima do sistema fracassou completamente quando foram reveladas mensagens onde ela orientava novos comissários sobre como gerenciar expectativas de certos perfis de passageiros. O caso, que começara como uma simples bandeja de pão e água, agora expunha as entranhas de um sistema de discriminação que se estendia muito além do voo 217. A sala de reuniões no 40º andar do edifício Continental Transair, no centro financeiro de São Paulo, estava tomada por uma tensão palpável. Harrison Kell, com olheiras profundas após noites sem dormir, observava sua equipe jurídica organizar documentos sobre a mesa de vidro. Do outro lado, Dr. Selene Walker mantinha a mesma postura serena que a tornara um símbolo global de resistência. 5 milhões de reais, retratação pública em horário nobre e um programa de diversidade com seu nome, propôs o CEO, deslizando uma pasta de couro sobre a mesa. Queremos encerrar este capítulo infeliz. Selene não tocou nos documentos. Janelle Burke, sua fiel chefe de gabinete, fez anotações discretas,
enquanto a executiva apenas observava o homem à sua frente. 7 milhões, insistiu Harrison, o desespero transparecendo em sua voz trêmula. E controle total sobre as políticas de treinamento de nossa tripulação pelos próximos 3 anos. Os advogados da companhia aérea trocaram olhares nervosos quando a CEO da Walker Global Logistics finalmente falou, sua voz calma, contrastando com o peso de suas palavras. Vocês ainda não entenderam. Isso não é sobre dinheiro. Naquela mesma noite, sentada no estúdio do Jornal Nacional, Selene respondeu com dignidade às perguntas dos apresentadores. Quando questionada sobre a proposta milionária, a empresária ajustou suavemente o bracelete de ouro em seu pulso e declarou: dignidade não está à venda, nem por 5 nem por 50 milhões. A frase viralizou instantaneamente. Nas redes sociais, brasileiros de todas as regiões compartilhavam o vídeo com legendas em múltiplos idiomas. Em menos de 1 hora, a hashtag Dignidade Não Tem Preço alcançou o topo dos trending topics mundiais. Na manhã seguinte, o valor das ações da Continental Transair despencou mais 17%. Investidores internacionais começaram a questionar a viabilidade da companhia a longo prazo, enquanto analistas do mercado financeiro apontavam a recusa de Selene como um golpe potencialmente fatal. Ela poderia ter encerrado isso com um acordo, lamentou um diretor da empresa em conversa vazada para a imprensa. Agora estamos sangrando milhões diariamente. O que os executivos não compreendiam era que a batalha de Selene transcendia valores monetários. Para a CEO, cada tentativa de silenciamento com cifras astronômicas apenas confirmava o que ela já sabia. O sistema estava disposto a pagar qualquer preço para manter suas estruturas discriminatórias intactas. Enquanto isso, Janelle enfrentava sua própria tempestade interna. Você tem certeza? Perguntou a chefe, quando estavam sozinhas no automóvel, voltando para o hotel. É uma quantia que poderia financiar projetos importantes. Selene apenas sorriu, serena. Algumas batalhas não se vencem com acordos, minha amiga. Algumas exigem que permaneçamos firmes até o fim. O efeito dominó começou com um simples vídeo, mas agora se transformava em uma avalanche. Inspirados pela coragem de Selene Walker, passageiros de todo o mundo começaram a compartilhar suas próprias histórias de discriminação a bordo da Continental Transair. O que antes parecia um caso isolado revelava-se como um padrão sistêmico de comportamento. Uma executiva asiática relatou ter recebido um menu incompleto em um voo para Tóquio. Um professor universitário negro descreveu como foi ignorado repetidamente pela tripulação durante um trajeto entre Rio de Janeiro e Madrid. Uma família indígena compartilhou como foram realocados para assentos separados sem explicação, mesmo tendo reservas confirmadas juntos. Cada novo relato fortalecia o movimento que Selene havia iniciado com seu silêncio dignificado. Nas redes sociais, a hashtag Dignidade no Ar evoluiu para Eu Também no Ar, reunindo centenas de depoimentos semelhantes. Em Brasília, a Câmara dos Deputados convocou uma sessão especial para discutir práticas discriminatórias no setor aéreo brasileiro. A ANAC anunciou uma auditoria completa nos procedimentos de atendimento da companhia em território nacional. O ministro dos Transportes declarou publicamente que o Brasil não tolerará discriminação em seu espaço aéreo. Simultaneamente, no Senado americano, uma comissão bipartidária iniciou investigações sobre práticas discriminatórias em voos internacionais. A senadora Amélia Richardson, conhecida por sua defesa dos direitos civis, citou o caso de Selene como um ponto de virada na história da aviação comercial. No Parlamento Europeu, legisladores propuseram novas regulamentações para companhias aéreas que operavam no continente. O que aconteceu com a doutora Walker poderia acontecer com qualquer cidadão europeu, afirmou um deputado alemão durante sessão plenária. Escritórios de advocacia especializados em direitos civis começaram a organizar ações colete. O renomado advogado Paulo Mendes anunciou representar mais de 50 passageiros brasileiros que alegavam ter sofrido discriminação semelhante.
Harrison Kell, em reunião emergencial com acionistas, tentava desesperadamente conter os danos. A empresa contratou uma consultoria de gestão de crise, mas o CEO sabia que enfrentava muito mais que um problema de imagem. Era uma falha estrutural que agora estava exposta para o mundo inteiro. Janelle Burke, observando tudo de perto, comentou com sua equipe. Selene não precisou erguer a voz. Ela apenas abriu espaço para que outras vozes fossem ouvidas. O silêncio estratégico de Selene havia criado um megafone global para denúncias que, antes isoladas, agora formavam um coro impossível de ignorar. A CEO da Walker Global Logistics não precisou orquestrar nada, apenas mostrou que dignidade não era negociável, e o mundo respondeu. Enquanto a Continental Transair enfrentava o colapso, a Aerobrasil, sua principal concorrente no mercado brasileiro, viu uma oportunidade de ouro. Em menos de uma semana após o incidente com Selene Walker, a companhia lançou uma campanha publicitária agressiva intitulada Primeira Classe com Dignidade, oferecendo upgrades gratuitos para passageiros de grupos minoritários em voos internacionais. Respeitamos todos os nossos clientes, independentemente de sua origem, declarou Marcelo Vieira, diretor de marketing da Aerobrasil, em entrevista coletiva no aeroporto de Guarulhos. A empresa chegou a contratar influenciadores negros e indígenas para divulgar a nova política, enquanto outdoors estampavam mensagens como "Aqui, seu assento, vem com respeito". A reação inicial foi positiva. As reservas aumentaram 17% na primeira semana, e as ações da companhia subiram na B3. Porém, o que parecia uma jogada de mestre logo se transformou em pesadelo corporativo quando ex-funcionários começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais. Uma ex-comissária revelou que apenas 3 meses antes havia sido repreendida por oferecer atenção especial a uma família indígena em classe econômica. Documentos internos vazados mostravam que a Aerobrasil tinha um histórico de reclamações por discriminação semelhantes às da Continental, mas que haviam sido abafadas com acordos de confidencialidade. Janelle Burke, chefe de gabinete de Selene, foi a primeira a denunciar o oportunismo. Usar a dor alheia como estratégia de marketing é repugnante, escreveu em seu perfil verificado, compartilhando depoimentos de ex-funcionários. A Uneafro e a Educafro organizaram protestos em frente à sede da empresa em São Paulo. Cartazes com os dizeres "Oportunismo não é aliança" foram erguidos por manifestantes que bloquearam a entrada do edifício por horas. O tiro de marketing saiu pela culatra quando a própria doutora Walker comentou o caso durante uma entrevista ao Fantástico. Dignidade não é produto sazonal que se coloca em promoção quando convém. É um compromisso diário, não uma campanha publicitária. Em questão de dias, a Aerobrasil viu suas ações despencarem 12%. A empresa tentou se retratar anunciando um programa de diversidade interno, mas o estrago estava feito. Clientes cancelavam reservas, enquanto a hashtag oportunismo aéreo dominava as redes sociais. A tentativa de capitalizar o sofrimento alheio transformou-se em case negativo, estudado em faculdades de comunicação por todo o Brasil. O episódio deixou claro que a questão levantada por Selene ia muito além que uma simples bandeja de comida. Era sobre mudança sistêmica genuína, não sobre gestos vazios de marketing. 3 semanas após o incidente, Claire Whitfield aceitou o convite da produção do Fantástico para contar sua versão dos fatos. Sentada no estúdio da TV Globo, a ex-comissária-chefe parecia uma sombra da profissional confiante que comandava a cabine do voo 217. Olheiras profundas marcavam seu rosto, resultado de noites insones desde que seu nome se tornara sinônimo de discriminação nas alturas. "Estou sendo sacrificada por um mal-entendido", afirmou Claire, ajustando nervosamente o blazer azul marinho. "Naquele dia específico tivemos um problema logístico com as refeições de primeira classe. Foi coincidência que a doutora Walker tenha sido afetada." A entrevistadora, no entanto, veio preparada. Ao exibir imagens de outros passageiros da mesma cabine saboreando pratos completos, a comissária gaguejou. Quando confrontada com depoimentos de ex-colegas sobre seu comportamento com passageiros negros e asiáticos em voos anteriores,
Claire perdeu a compostura. Vocês não entendem a pressão que enfrentamos. Temos protocolos, regras, tentou argumentar, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. A câmera capturou seu olhar fugidio, transformando cada hesitação em evidência de culpa aos olhos do público. Na manhã seguinte, recortes da entrevista inundaram as redes sociais. Um trecho em particular, onde Claire questionava por que tanto alarde por causa de um pão, viralizou instantaneamente. Memes comparando sua expressão desconfortável com personagens vilões de filmes se multiplicaram. Páginas de humor criaram o termo clarear a situação como sinônimo de tentar justificar o injustificável. Isolada em seu apartamento em São Paulo, a ex-comissária viu seu telefone silenciar. Antigos colegas da Continental Transair cortaram contato, temendo a associação. Sua tentativa de processar a companhia por demissão injusta perdeu força quando os registros de conversas internas vieram à tona, revelando padrões preocupantes em sua conduta profissional. Uma semana após a desastrosa entrevista, Claire foi flagrada tentando deixar um supermercado pela porta dos fundos. Depois de ser reconhecida por outros clientes, o vídeo do incidente, gravado por um adolescente com seu celular, somou milhões de visualizações em poucas horas. Especialistas em comunicação de crise passaram a usar o caso Whitfield em palestras corporativas como exemplo clássico de como não lidar com acusações de discriminação. Sua imagem congelada, com o dedo em riste negando o óbvio, tornou-se slide obrigatório em treinamentos de diversidade de empresas aéreas em todo o Brasil. Enquanto isso, Dra. Selene Walker mantinha seu silêncio eloquente sobre a ex-comissária, concentrando seus esforços nas mudanças sistêmicas que o caso demandava, muito além da queda de uma única funcionária. A tempestade que se formou ao redor de Selene Walker atingiu também sua equipe mais próxima. Janelle Burke, chefe de gabinete e braço direito da CEO há mais de 8 anos, viu-se repentinamente no centro de uma nova controvérsia quando seus e-mails corporativos foram vazados por uma fonte anônima dentro da Walker Global Logistics. As mensagens, datadas de 3 meses antes do incidente no voo, continham críticas contundentes à Continental Transair. Essa companhia trata executivos negros como cidadãos de segunda classe. Precisamos reconsiderar nossos contratos com eles, dizia um dos trechos mais compartilhados nas redes sociais. Em outra mensagem, Janelle havia escrito: Harrison Kell lidera uma cultura corporativa tóxica que precisamos expor publicamente. O vazamento colocou a fiel assessora em posição delicada. Analistas de mercado questionavam se as mensagens indicavam uma conspiração premeditada contra a companhia aérea. A imprensa especulava que o caso da bandeja poderia ter sido orquestrado para prejudicar deliberadamente a Continental Transair. Estou sendo crucificada por dizer verdades inconvenientes, declarou a chefe de gabinete em nota oficial. Sua posição, no entanto, complicava a narrativa de Selene sobre reagir espontaneamente a uma discriminação inesperada. O dilema de Janelle tornou-se público quando ela convocou uma coletiva de imprensa em São Paulo, com olhos marejados. A profissional enfrentou dezenas de jornalistas no saguão da sede da empresa. Devo renunciar para proteger a reputação da Dra. Walker ou permanecer e lutar pela causa que sempre defendemos juntas? Enquanto isso, a equipe jurídica da Continental Transair aproveitava a brecha para construir sua defesa. Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a companhia aérea alegava ser vítima de uma campanha orquestrada de difamação com motivações financeiras. Selene manteve-se inicialmente em silêncio sobre o assunto, aumentando a pressão sobre sua subordinada. Nas redes sociais, o público se dividia. Alguns viam Janelle como uma guerreira antirracista que apenas documentava abusos sistemáticos. Outros a acusavam de fabricar uma crise para beneficiar sua empresa. No final daquele dia tenso, quando todos esperavam um anúncio de demissão, Selene finalmente apareceu ao lado de sua chefe de gabinete em uma transmissão ao vivo. Sem papéis ou teleprompters, a CEO olhou diretamente para a câmera e disse apenas: "Não silenciamos quem denuncia injustiças. Janelle fica."
As ações da Walker Global Logistics oscilaram violentamente nas horas seguintes, enquanto o mercado tentava decifrar as implicações daquela decisão inesperada. O salão principal da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, estava lotado. Jornalistas de todo o mundo apontavam seus dispositivos para o palco onde doutora Selene Walker, com sua habitual postura serena, ajustava o microfone. A CEO da Walker Global Logistics não precisou elevar a voz para que o silêncio dominasse o ambiente. Sua presença era magnética. Após análise minuciosa de todos os nossos contratos e parcerias, a Walker Global Logistics anuncia oficialmente o rompimento integral de suas relações comerciais com a Continental Transair, declarou Selene, sua voz firme ecoando pelos alto-falantes. Janelle Burke, sentada na primeira fileira, observava atentamente as reações. A chefe de gabinete havia passado noites preparando os detalhes deste momento, mesmo após o vazamento de seus e-mails. Sua lealdade à causa nunca vacilou. Esta decisão não foi tomada levianamente, continuou a executiva. Representa 42% das rotas de carga da companhia aérea e afetará significativamente suas operações. Mas dignidade não tem preço. Nos telões ao redor do salão, gráficos mostravam o impacto imediato nas ações da Continental. A queda começou antes mesmo de Selene terminar sua fala. Analistas financeiros digitavam freneticamente em seus computadores, enquanto investidores tentavam desesperadamente vender suas participações. Harrison Kell, conectado remotamente do escritório central da companhia, assistia impotente ao colapso de seu império. O CEO da Continental havia subestimado o poder de Selene, acreditando que ofertas milionárias resolveriam o problema. Agora, via seu erro de cálculo transformar-se em catástrofe financeira. Redirecionaremos nossa logística para empresas comprometidas com políticas de respeito e equidade, explicou Walker, apresentando um plano detalhado de transição. Sem custos adicionais para nossos clientes. Nas redes sociais, o passageiro do assento 4B, agora conhecido como defensor da transparência, compartilhava sua reação. Justiça não vem de cima, vem de quem tem coragem de agir. Ao final da coletiva, quando perguntada se consideraria reverter sua decisão caso a Continental implementasse mudanças, Selene respondeu com a mesma dignidade que a caracterizava. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Servem como lembrete. Em menos de 3 meses, a Continental Transair declarou falência técnica. Suas rotas foram adquiridas por concorrentes que, temendo destino semelhante, implementaram rigorosos protocolos antidiscriminação. Claire Whitfield, que tentara processar a empresa por demissão injusta, viu seu caso ser arquivado quando a própria companhia deixou de existir. O silêncio de Selene havia finalmente falado, e o mercado escutou. 3 semanas após a falência da Continental Transair, Dr. Selene Walker recebeu um telefonema inesperado. O ministro da Infraestrutura brasileiro, junto com representantes da FAA americana e da EASA europeia, oferecia-lhe a liderança de uma força-tarefa internacional para combater discriminação no setor aéreo. Sentada em seu escritório na Walker Global Logistics, ela ouviu atentamente a proposta, mas sua resposta surpreendeu a todos. Agradeço a confiança, mas minha resposta é não, disse Selene com a mesma serenidade que a caracterizava. Prefiro atuar onde tenho autonomia completa para fazer mudanças reais. Na semana seguinte, durante uma coletiva transmitida simultaneamente em português e inglês, a CEO anunciou o lançamento da Vigília Aérea, uma organização não governamental financiada com 10 milhões de reais de seu patrimônio pessoal. A ONG seria dedicada exclusivamente a monitorar, documentar e denunciar práticas discriminatórias em companhias aéreas globais. Não quero apenas reparar danos, quero preveni-los, explicou enquanto apresentava a equipe multicultural de advogados, especialistas em aviação e ativistas que comporiam a organização. Janelle Burke, que decidira permanecer ao lado da chefe, apesar da controvérsia dos e-mails vazados,
assumiu a direção operacional da vigília. Sua primeira ação foi estabelecer canais anônimos de denúncia em 12 idiomas diferentes, incluindo Libras e Braille. O impacto foi imediato. A ANAC brasileira anunciou a criação de um departamento específico para investigar denúncias de discriminação, enquanto a Agência Europeia de Aviação implementou auditoria surpresa em voos internacionais. Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou a Lei Walker, estabelecendo penalidades severas para companhias que permitissem tratamento discriminatório. O ex-passageiro do assento 4B, agora voluntário da vigília aérea, coordenava um programa de conscientização que utilizava a tecnologia para documentar casos semelhantes. Transformamos smartphones em instrumentos de justiça, declarou em entrevista à TV Globo. 6 meses após o incidente, a Aerobrasil e outras 9 companhias aéreas assinaram o Protocolo de Dignidade, comprometendo-se com treinamentos antirracismo obrigatórios e políticas de diversidade na contratação de tripulantes. Claire Whitfield, que permanecia desempregada e isolada, recebeu uma carta inesperada de Selene, convidando-a para participar de um programa de rede. Enquanto isso, nas academias de aviação civil pelo mundo, o caso Walker tornava-se estudo obrigatório. A história da executiva que transformou uma bandeja de pão e água em revolução sistêmica era agora parte do currículo de formação de novos profissionais da aviação, ensinando que o verdadeiro luxo da primeira classe não está no cardápio, mas no tratamento igualitário e digno. 6 meses após o incidente que transformou o setor aéreo global, Dr. Selene Walker concedeu sua última entrevista sobre o caso. No auditório lotado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, a executiva mantinha a mesma postura serena que a caracterizou durante toda a crise. Misericórdia pertence a quem reconhece. Desprezo precisa de consequência, declarou Selene, quando questionada sobre por que recusou as inúmeras tentativas de acordo da Continental Transair. Suas palavras ecoaram pelo auditório, provocando aplausos espontâneos de estudantes e professores. A CEO da Walker Global Logistics nunca elevou a voz durante toda a controvérsia. Não fez ameaças públicas, nem usou as redes sociais para atacar Claire ou a companhia aérea. Seu silêncio calculado foi mais devastador que qualquer grito poderia ter sido. Quando pressionou o botão metafórico que encerrou os contratos logísticos com a Continental, ela não estava apenas exercendo poder corporativo, estava enviando uma mensagem sobre consequências. Janelle Burke, que permaneceu como chefe de gabinete apesar da controvérsia dos e-mails vazados, observava atentamente da primeira fila. A lealdade de Janelle havia sido recompensada com a liderança do novo Departamento de Equidade Corporativa da empresa. O que aconteceu no voo 217 não foi sobre uma refeição negada, explicou Selene, ajustando o microfone. Foi sobre dignidade humana, sobre quem merece respeito e quem pode ser tratado como invisível. Enquanto isso, Harrison Kell, ex-CEO da agora falida Continental, tentava reconstruir sua carreira como consultor independente, mas portas continuavam se fechando. O passageiro do assento 4B, por outro lado, havia se tornado palestrante sobre responsabilidade digital e ética nas redes sociais. A Vigília Aérea, ONG fundada por Selene, já monitorava práticas de mais de 40 companhias aéreas em 5 continentes, com representantes em todos os principais aeroportos brasileiros e internacionais. Não precisei processar ninguém, concluiu a executiva com um leve sorriso. Apenas deixei que minhas ações falassem por mim. Ao final da entrevista, um estudante perguntou o que ela diria a Claire Whitfield se a encontrasse hoje. Selene pausou, refletindo por alguns segundos. Diria que espero que ela tenha aprendido tanto quanto eu, porque às vezes o silêncio é o som do verdadeiro poder preparando seu próximo movimento. Ao deixar o palco, a plateia se levantou em ovação. O caso da bandeja de pão e água havia se tornado estudo obrigatório em faculdades de Direito, Administração e Comunicação em todo o Brasil. E Selene Walker, a mulher que não disse uma palavra durante o incidente, havia mudado para sempre o significado de dignidade nas alturas.